Fala galera, hoje eu irei falar desse clássico que está no coração de muitos brasileiros que viveram o início dos anos 90, principalmente para quem teve um Top Game ou um Turbo Game CCE, pois praticamente era o cartucho que acompanhava o console. Estou falando dele, o grande Tiger Rally. Bem-vindo, você está no canal Mundo do Videogame. Tiger Rally é um jogo de tiro com rolagem vertical, o famoso estilo shoot up, desenvolvido pela Toplan e lançado para os fliperamas em 1985. Foi publicado no Japão pela Taito e na América do Norte pela Homestar. No jogo, você controla o helicóptero Tiger Rally. O jogador deve lutar contra ondas infinitas de veículos militares, evitando colisões com seus projéteis e outros obstáculos. O Tiger Rally tem à sua disposição uma bomba poderosa, que pode limpar a tela dos inimigos quando disparado. Foi o primeiro jogo shoot-up da Toplan e seu terceiro jogo no geral naquela época. A empresa logo dominaria os arcades com seus jogos de shoot-up até meados dos anos 90. O Tiger Rally foi criado e desenvolvido pelos desenvolvedores Masashiro Yuji e Tatsuya Uemura. A equipe de desenvolvimento se inspirou no jogo de arcade Gyrodyne de 1984 da Taito. E como vocês podem ver, o jogo é muito parecido com o Gyrodyne mesmo. Dá pra ver totalmente que foi inspirado nesse jogo. O estilo, o helicóptero atirando nos inimigos militares, muito parecido. E também teve uma versão para o NES. Essa versão para o NES ficou muito competente também, ficou muito divertido e muito parecido com a versão do arcade. É lógico, perdendo um pouco nos gráficos, mas a jogabilidade é a mesma. A equipe queria criar um jogo de tiro em rolagem que fosse equilibrado entre entretenimento e diversão, e que os jogadores continuassem querendo jogá-lo depois de morrer. A trilha sonora composta por Emura foi feita para transmitir um sentimento de bravura, que foi prejudicado por limitações técnicas da época. Uma curiosidade é que Tiger Rally foi criado e desenvolvido sob o título provisório de Cobra. Mais à frente irei comentar sobre esse nome. Agora irei falar da versão que nos interessa, a versão para Nintendo 8 bits, que foi lançada na América do Norte em setembro de 1987 pela Icran Entertainment. E é praticamente impossível falar de Tiger Rally sem falar do nosso querido Top Game e Turbo Game CCE, pois afinal era o jogo que acompanhava o console. Lembro que quando ganhei o meu Turbo Game em 1992 do meu pai, o cartucho que veio, lógico que foi o Tiger Rally, que por sinal tenho ele aqui até hoje, junto com o meu Turbo Game CCE. Esse jogo fez muito sucesso na época dos Famiclones nacionais, e é muito nostálgico para mim falar desse game. Não só para mim, mas também para o meu amigo Luiz Miguel, do canal Muito Além dos Videogames, que também já escreveu sobre suas lembranças com esse jogo. Como eu estava falando, esse jogo para mim me traz muita nostalgia, principalmente sua trilha sonora. A música desse jogo me traz muitas lembranças, principalmente quando chega o caminhão trazendo o helicóptero que eu ouço esse som. Viu, gente? Só de ouvir isso já me deixa aquela nostalgia que não sei explicar. Quando eu ouço essa introdução do caminhão chegando e da trilha sonora começando. Como era o único jogo que tínhamos, pois ainda não havíamos ficha em nenhuma locadora para alugar outros jogos, jogamos horas e horas esse game, eu, meus irmãos e meu pai. A dificuldade é bem alta, como de costume dos jogos da época, ainda mais sendo um porte de um jogo de arcade. Nunca passei a terceira fase, devido ao limite de vidas continues, e depois de anos descobri que havia uma dica para ter mais continues. E essa dica é, durante a tela de Game Over, manter pressionados os botões A mais B até o jogo continuar e voltar onde você parou. Se soubesse dessa dica na época, quem sabe teria zerado esse game. Uma coisa que eu achava muito legal no game era quando você encontrava power-ups que traziam 2 mini helicópteros, um em cada lado, para te ajudar a atirar em todas as direções. Fora que o próprio game tentava te ajudar, soltando a bomba automaticamente quando você iria ser destruído por um tiro. Falando em bombas, infelizmente você só tinha 2 para usar.
e ela era de grande ajuda, principalmente quando a tela estava cheia de inimigos tentando destruir. Uma coisa que não podemos esquecer é que esses jogos de Nintendo 8 bits, o segredo sempre era tentar decorar onde os inimigos iriam aparecer para não ser pego de surpresa. Lembro também que em um dos episódios da série da Rede Cultura Mundo da Lua, o Lucas Silva é convidado para participar em um campeonato de videogames. E o jogo desse campeonato, sim, é ele mesmo, Tiger Rally, sendo jogado em vários top games e TVs da CCE. Será que foi o marketing da CCE? Só sei uma coisa, achei incrível ver o Tiger Rally nesse episódio. Uma coisa que muita gente não sabe, uma curiosidade, que foram lançadas algumas coletâneas para outros consoles na qual incluía o Tiger Rally. Uma dessas versões saiu para a PlayStation e foi lançada em 1996 pela Banpresto, como parte da compilação Top Run Shoot 'em Battle 1. Nela estão presentes Tiger Rally e suas duas sequências, Twin Cobra e Twin Cobra 2. Nessa coletânea você pode mudar a tela para o modo arcade ou tela cheia. E as músicas você pode deixar nela no original ou no modo arranjo, além de escolher a dificuldade, quantidade de continues, a velocidade, etc. Também em 2021, o jogo foi lançado exclusivamente no Japão para o PlayStation 4 e Nintendo Switch, como parte da cooperação Top Run Arcade Garage. Então, se você tem um desses dois consoles, você poderá conhecer esse clássico ou apenas revisitá-lo se você jogou ele no passado. Os direitos do Tiger Rally hoje em dia são de propriedade da Tatsujin, uma desenvolvedora japonesa fundada pelo criador do game, Masashiro Yuji. Bem galera, adorei revisitar esse clássico para fazer esse vídeo para vocês e por isso peço aquele triplo C e se inscrevam no canal para assistir mais vídeos como esse. E eu ainda vou ver se pego e tento zerar esse game, principalmente agora sabendo da dica do Continue no meu bom e velho Turbo Game CCE. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.